Olá, amigos, de volta então para a terceira parte da nossa aula, turno da tarde, hoje, sábado, dia 5 de setembro de 2020, CEPEP, disciplina Gestão Aplicada número 1, professor Eric Brasil, turma Eletrotécnica 19, de Itapipoca. Estávamos a falar de qualidade, já falamos dos conceitos de qualidade e trouxemos aqui ferramentas da qualidade, como o programa 5S ou ferramenta 5S, já falamos anteriormente no ciclo PDCA e ficamos de iniciar agora a tratativa a respeito do Brainstorm, que é mais uma ferramenta do processo de qualidade ou do gerenciamento da qualidade. Então vamos lá entender um pouco, né, do que se trata esse termo. O Brainstorm é uma ferramenta muito simples, talvez a mais simples das ferramentas de gerenciamento da qualidade. Não se assustem com o nome em inglês, brainstorm, que é um termo bastante simples, na verdade. Brain é cérebro e storm significa tempestade, né? Então, é tempestade cerebral ou chuva de ideias, certo? E como é utilizado esse brainstorm? Para que serve esse brainstorm? Como é que ele pode ser, de fato, aplicado? Bom, eu não sei se os senhores aqui já tiveram a oportunidade de assistir aquele seriado chamado Dr. House. É até antigo. Dr. House, ele é um médico muito qualificado, muito inteligente, um gênio, né? Consegue aí diagnosticar muitas doenças, né? Só que ele não é muito sociável, não. Mas ele é bem famoso. E mesmo ele sendo muito inteligente, muito qualificado, ele não consegue fazer tudo sozinho. Às vezes, para traçar um diagnóstico, ele precisa da ajuda de uma equipe. E ele tem uma junta médica, ele tem a sua equipe, e ele organiza essas pessoas numa sala, e aí ele fica fazendo perguntas, né? O que é que vocês acham que esse paciente tem? Cada um joga uma palavra no quadro, e através daquelas palavras ou frases curtas, ele vai tentando traçar um diagnóstico mais preciso. Isso é um brainstorm, uma tempestade de ideias, uma chuva de ideias, uma tempestade cerebral, onde eu não decido sozinho, porque muitas vezes eu não tenho sozinho a resposta. Isso pode acontecer numa indústria, pode acontecer na sua empresa, onde você mesmo muito experiente não sabe exatamente como solucionar um problema. Mas unindo a sua equipe, unindo todos os colaboradores, ou pelo menos aqueles que estão mais próximos daquela problemática, conhecem aquele dia a dia, você pergunta, fulano, o que é que você acha? Ele diz uma palavra. Cicrano, ele diz outra. Beltrano, ele diz outra. Até que você possa entrar numa situação que você consiga identificar o que não é um problema, para você poder aí minimizar as chances de erro até você encontrar a problemática, né? Isso acontece também no brainstorm quando eu estou querendo ter uma alternativa, uma solução para problemas muito grandes. Tem coisas que são tão grandes que uma pessoa só não dá conta, por mais inteligente que seja, né? Então, por exemplo, vou dar aqui só um exemplo. Se eu quisesse resolver o problema da segurança pública no Brasil, o que eu teria que fazer? Aí eu posso pensar assim, eu tenho que colocar mais polícia na rua. Mas espera aí, só polícia na rua não resolve, não. Aí outro vai dizer equipamentos, viaturas, armamentos. Aí outro diz, espera aí, mas só polícia, armamentos, equipamentos e viaturas não vai resolver, não. Leis mais severas, né, professor? Aí o outro diz, né? Nós vamos ter que investir em políticas públicas, escolas, creches, orientação para a juventude. Opa! Mas eu não estava pensando nisso, estava pensando só em polícia, armamentos e viaturas. Mas você tem que investir em educação, você tem que investir, por exemplo, em urbanização, um ambiente muito, vamos dizer assim, desestruturado, ele tende a gerar mais violência, mais criminalidade, né? Uma coisa é uma comunidade muito carente, onde tudo falta, onde o jovem pode ser facilmente seduzido por alguém do tráfico. Outra coisa é onde ele tem a oportunidade de estudar, onde ele tem a oportunidade de crescer, onde ele tem a oportunidade de ter perspectiva, certo? E aí eu vou lançando mais ideias do brainstorm. Aí você vai dizer, não adianta ter escola só, tem que ter professor qualificado, tem que ter não só escola, mas escola em tempo integral. Aí tem que ter não só escola, mas tem que ter
A creche também, que é para poder a criança que não está em idade escolar, mas a mãe trabalhar e deixar a criança num local que não seja um local onde ela fique exposta à violência, né? E aí, opções. É claro que a violência vai continuar existindo, o problema da segurança pública também, mas ele vai sendo mitigado, ele vai sendo minimizado. E o brainstorming vai me dando ideias, e as pessoas que participam do processo, elas vão contribuindo para isso, porque não é uma solução que eu tenho sozinho, é uma solução em conjunto. E esse conjunto ele precisa levar em consideração o pensamento e as opiniões de muitas pessoas, porque um problema grande ele exige também uma solução grande. E uma solução grande ela vem de uma tempestade cerebral, de uma chuva de ideias. Às vezes um conceito só não é suficiente. Eu preciso lançar mais conceitos, eu preciso lançar mais possibilidades para que eu possa daí extrair a minha solução, certo? Esse é o brainstorm. O brainstorm pode ser feito de maneiras mais simples também, se você assim considerar, certo? Professor, de que maneira eu poderia fazer o brainstorm? Numa sala de aula, por exemplo, onde você deseja desenvolver aí a sua participação, você poderia, lá no quadro, né, o quadro do professor, ou o quadro de giz, ou o quadro do pincel, você vai dizer assim, professor, para resolver o problema da segurança pública, eu preciso de polícia. Eu vou colocar aqui um P representando a polícia. Eu preciso de equipamentos, como viaturas, armamentos, condições. Vou colocar aqui equipamentos, a letra E representando aí, vamos dizer, essa parte, né? Professor, eu preciso de creches para o cidadão, a pessoa infantil, né? Vou pedir para os colegas não desenharem, porque atrapalha um pouco quando eu for fazer, certo? Aí a creche, tá certo? Aí a gente vai desenvolvendo outras ideias. O que mais eu poderia ter, professor? Eu poderia ter, dentro do meu sistema, eu poderia ter mais urbanização, mais estrutura. Em vez de ter favelas, eu poderia ter comunidades mais equipadas, certo? Eu poderia ter um sistema de distribuição de renda, como a gente está tendo agora na pandemia, alguma coisa que pudesse contemplar aquele cidadão mais vulnerável, né? Aí você fala sobre a questão da renda, e aí você vai lançando as suas ideias, né? Perceba que não é uma solução simples, mas você vai desenvolvendo, até que você percebe que a verdadeira solução para o problema da segurança pública é algo que vai unir tudo isso, não é só uma coisa, tá? Então, tudo isso unido vai gerar uma solução, que eu vou chamar aqui de S, certo? E essa solução ela vai ser uma cesta de serviço que vai integrar a polícia, os equipamentos, a creche, a urbanização e a renda, para que eu tenha, sim, o enfrentamento correto do problema que é a questão da segurança pública ou da violência urbana, que pode ser mitigada. Não vou acabar com ela, mas eu posso melhorar consideravelmente todos os aspectos dessa problemática. Isso é um brainstorm, é um exemplo de um brainstorm, de uma chuva de ideias, de uma tempestade cerebral, por assim dizer, tá certo? Claro que existem muitas maneiras e muitos cenários onde eu posso desenvolver o brainstorm, mas lembrando que ele é uma ferramenta coletiva, de uso coletivo, de participação democrática, porque é a participação de muita gente, principalmente das pessoas diretamente envolvidas no problema. Então, lá na indústria, não é só o engenheiro que vai decidir, o operário também vai, o gerente também vai, o supervisor também vai, o encarregado também vai, o funcionário do chão de fábrica também vai, todos integrados, buscando uma solução, buscando estimular o brainstorm, certo? Alguma pergunta, senhores? Professor, Oi. Renato. Nesse negócio aí do brainstorm aí, eu acho que envolve também muita parte da comunicação, né? Como o senhor já falou, que um vai retrata no outro, né? Eu acho que a comunicação também, para ter boas ideias, precisa de uma boa comunicação, né? Porque um vai ajudando o outro, né? Uma boa comunicação, a gente consegue ter bons frutos, um bom trabalho, eu acho. Verdade, Leonardo. Uma coisa puxa a outra, não é? Cada conceito vai fortalecendo o outro. E a ferramenta da qualidade, no caso o brainstorm, tem muito a ver, sim, como você pontuou, com a comunicação, até porque é uma ferramenta coletiva que envolve a participação de muita gente. Normalmente, a gente vê situações onde um chefe muito autoritário quer fazer prevalecer a sua opinião.
E às vezes ele até inteligente, ele é, mas ele não tem todas as soluções, ele não entende de tudo, mas ele quer fazer prevalecer a vontade dele. Não tem esses casos? E aí dá um problema, e aí você acaba cumprindo a ordem, mas você sabe que vai dar errado. Isso é falta de brainstorm. Era para ter uma discussão, uma tempestade de ideias, com a opinião de muita gente, principalmente das pessoas envolvidas, mais experientes, ou que tivesse, de fato, a sua contribuição, para juntos encontrar uma solução, certo? Um brainstorm que poderia acontecer, por exemplo, agora na pandemia. Nós tivemos um problema muito grave na pandemia. Estamos tendo ainda, né? Mas ele pode se tornar mais grave quando falta essa comunicação que o Nonato falou. E quando falta um bom processo de brainstorm. Porque, de um lado, a gente estava vendo o governo federal se comportar de um jeito. Do outro lado, o governo dos estados e das prefeituras de outro jeito. E a Organização Mundial da Saúde de outro jeito, né? Então, sem um alinhamento, sem um processo de brainstorm, isso dificulta a tomada de decisões, porque cada força vai para um lado, cada um quer fazer do seu jeito, cada um quer estabelecer o cumprimento da sua vontade, e no final das contas, quem sai prejudicado é a população, quem sai prejudicado é o cidadão mais vulnerável, né? Um bom brainstorm seria um sistema onde nós pudéssemos integrar a opinião do governo federal, a opinião do governo estadual, a opinião do governo municipal, a opinião das autoridades médicas e sanitárias, a opinião da Organização Mundial da Saúde, juntar isso e tentar extrair uma solução em comum, que não é uma solução perfeita, até porque o problema é grande demais, mas que pudesse ser uma solução que desse alguma segurança para as pessoas, algum sentimento de continuidade para aquelas pessoas, de que tudo poderia ser desenvolvido, vamos dizer assim, numa diretriz, né? Brainstorming é uma ferramenta que pode ser utilizada no ambiente de crise, que pode ser utilizado no ambiente de pandemia, que pode ser utilizado no sistema de falha, que eu não encontro defeito num grande maquinário. Ou, por exemplo, eu tenho um problema gravíssimo de tráfego num aeroporto ou num porto, uma região portuária, eu preciso de uma solução mais completa, que exige aí a participação multidisciplinar. Imagine você, tanta gente aí buscando a vacina do coronavírus, né, da Covid-19, e aí vários cientistas, médicos, biomédicos, químicos, bioquímicos, biólogos e outros profissionais envolvidos tentando entender o comportamento do vírus, tentando produzir uma vacina eficaz, né? E aí temos alguns protótipos aí de vacinas e de soluções, mas isso exige comunicação e integração de várias forças, de muitas opiniões, uma chuva de ideias, uma tempestade cerebral que estimula uma solução que não pode ser uma solução isolada, não pode ser uma solução unitária, não pode ser uma solução monocrática, ela precisa ser algo amplo, precisa ser algo mais completo, precisa ser algo mais aberto. Comentários? O Roberto Lucena fez um comentário aqui. Aqui nos provedores existem muitas ideias, todos os funcionários participam. Comentou aqui no chat, né? Legal aí que vocês também podem escrever no chat, no bate-papo, né? Para poder também contribuir, compartilhar aí as suas ideias, tá certo? Coloca um exemplo. Professor, Vamos falar um de cada vez. respeitando o colega, eu vou dar a vez para ele. Pode falar, Ju. Aqui no nosso setor de eletromecânica, eu trabalho no setor de eletromecânica na CAGES, certo? A gente tem que ter uma participação de todos, porque senão a roda não gira. Não adianta você ser dono da razão e achar que aquele serviço vai ser executado só pelo que você pensou. Porque nós estamos tratando de população, de um abastecimento de uma população. Então, a gente tem que ter um certo discernimento de pegar opiniões, principalmente de quem está diretamente na ponta, porque ele é quem está executando, ele tem mais a expertise, a forma de executar o serviço, certo? Então, não é porque você está lá mais acima de que você não vai ouvir aquele que está mais abaixo. Você tem que ter a opinião de todos para entrar num consenso e ser executado um bom serviço. É esse o nosso preceito. É tanto que, no setor em que eu trabalho,
não é puxando sardinha para o nosso lado, mas a nossa filosofia é essa e é o que está dando certo, entendeu, professor? Muito bacana a sua participação, Júnior. Muito obrigado. Você pontua aqui com a gente. Júnior, que é da turma 17, uma turma mais veterana, mais antiga, né? Contribui aqui para a turma 19, que é a turma mais recente. Parabéns, Júnior. É por aí mesmo, né? Ninguém é dono da razão absoluta. Nós devemos ter uma certa humildade de escutar os colegas, principalmente aqueles que estão envolvidos na solução de um problema. Esse é o brainstorm, que pode ser verbal, que pode ser escrito, pode ser falado, pode ser praticado, mas ele envolve a participação coletiva, né, de um problema que é maior do que a nossa própria capacidade. Por mais qualificado que eu seja, eu não sei de tudo. Então, eu preciso escutar outras opiniões. E preciso escutar principalmente as opiniões daquelas pessoas que estão no dia a dia. Mesmo que eu seja um engenheiro e conheça uma máquina, mas se o operário está o dia todo dia, operando aquela máquina, ele precisa ser escutado. Ele conhece a realidade, o dia a dia daquela indústria, daquela empresa, na verdade. Ah, mas eu sou engenheiro. Sim, mas todos aqui têm a sua opinião. Você tem a sua opinião como engenheiro, tudo bem, uma opinião bastante técnica, bastante acadêmica, bastante importante, mas quem está no dia a dia tem que tomar a participação também, né? Para a gente fazer um brainstorm, para a gente ter uma chuva de ideias e extrair de fato solução para esse problema que não é fácil. Até porque nós temos muito dinheiro envolvido aqui, nós temos muita responsabilidade envolvida aqui, nós temos uma meta para cumprir, nós temos uma máquina que, se ela parar agora, ela vai interromper todo um fluxo, gerar um grande gargalo aqui no processo produtivo. Então, responsabilidade, brainstorm é uma ferramenta de qualidade essencial. A beleza do brainstorm é a sua simplicidade. Basta que você se abra, basta que você não seja arrogante, basta que você permita a participação das pessoas para que você tenha um bom brainstorm de maneira estruturada, de maneira organizada, permitindo aí, então, uma participação que é plural, né? Que é das pessoas envolvidas, certo? Alguma pergunta a mais? Alguma participação a mais? Professor, eu só Francisco Sotero, pode falar. Falando aí referente aí de equipes, né? Isso aí cabe também um pouco aí do trabalho em equipe, né? Então a equipe, quando ela está entrosada ali, no foco, compartilhando atividade, compartilhando conhecimento um com o outro, eu creio que vai em frente aí, como o rapaz aí falou ainda agora. E tem o exemplo do futebol, né? Se o futebol ele não tiver ali aquela equipe ali entrosada, tiver aquele cara para fazer o gol, tem que estar certo que tem o cara da frente que está ali para fazer o gol, mas só ele não vai conseguir fazer sem a participação dos outros, sem o entrosamento dos outros, sem a ideia do técnico deles, né? Isso aí tudo envolve aí essa parte aí de conscientização, né? Dos colaboradores e dos demais. Claro, tem tudo a ver, né, com o coletivo, tem tudo a ver com equipe, tem tudo a ver com participar, né, ser participativo, porque o mundo está cada vez mais dinâmico, consequentemente, mais complexas são as interações, inclusive no mundo empresarial, né? Tudo é muito rápido e tudo também se torna, vamos dizer assim, um emaranhado, né, de informação, um emaranhado de acontecimentos. E se você tiver a predisposição para ajustar isso coletivamente, você tem mais chance de ter êxito, de ter sucesso nessa resolução, nessa solução de uma problemática que pode atingir a todos. Alguém mais para contribuir? Professor. Opa, fale, Sábio. Professor, o que a gente está tendo aqui agora também pode ser um brainstorm, né? Já que estamos todos aqui juntos, unidos, com um ideal só, uma ideia só. Se nós temos essas ideias, sabe, de maneira organizada, estruturada, na busca de alcançar uma resposta, ou de fazer um diagnóstico, ou de ter uma solução, sim, é um brainstorm. É importante frisar que o brainstorm precisa ser organizado, né? Organizado na busca de alguma coisa. Por exemplo, vou te dar um exemplo, sabe, Matheus? E pontua aqui na participação. Nós queremos saber o que é administração, o que é gestão, nessa disciplina, gestão aplicada. E aí, desde o começo, já venho lançando alguns conceitos.
né? E aí vocês também vêm lançando o conceito de vocês, a opinião de vocês. E quando eu trago mais informação, a gente vai lançando mais condições para desenvolver o que de fato é gestão, o que de fato é administração, quais são os aspectos de uma boa administração. Tá certo? É por aí. Foi ok? Claro? Alguém mais quer falar? Bom, já que eu falei de brainstorm, né, dessa enxurrada de ideias, e estamos falando de uma disciplina de administração de gestão aplicada, vamos ver se a gente traz algumas ideias mais sobre gestão, sobre a administração, para que vocês possam entender que a qualidade de um bom brainstorm, ela pode assimilar muitas ideias diferentes. Vamos ver aqui. Olá, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Suelen, sou administradora, consultora empresarial, palestrante e gestora de RH. E a convite do Eric Brasil, do professor Eric Brasil, vim aqui conversar com vocês a respeito da importância da administração nos novos tempos. Sim, esse tema eu vim conversar com vocês a pedido da consultoria Área Empreendedora, uma consultoria empresarial que visa ajudar você a conquistar seus objetivos profissionais através de consultoria, cursos e treinamentos. Então vamos lá conversar um pouquinho sobre a administração? Por que não? Por que a administração é tão importante nesses novos tempos? Bem, a administração é a alma de tudo. Percebam os sistemas que estamos vivendo. Correria, todos têm que bater meta, todos têm que cuidar da família, ao mesmo tempo que cuidam da saúde, ao mesmo tempo também que precisam cuidar de suas empresas. Administrar não é nada fácil. Gerir pessoas, administrar recursos, quanta dor de cabeça, hein? Pois bem, muitas pessoas, não só vocês, mas muitos profissionais, quer antigos, quer atuais, têm muita dificuldade em gerir pessoas e administrar empresas. Mas por que é tão importante, nos novos tempos, ter o conceito da administração? Bem, é só a gente começar conhecendo um pouquinho o que é uma empresa. Uma empresa, quer seja com fins lucrativos ou não, quer seja uma grande empresa ou pequena, ela é a união de três coisas muito importantes: pessoas, recursos e tecnologia. Sim, uma empresa não se faz sem pessoas, sem recursos e sem tecnologia. Agora cá para nós. Qual desses três é o mais importante? Qual às vezes dá um pouquinho mais de trabalho? Isso mesmo, você falou certo. Pessoas. Pessoas são os insumos mais importantes para uma organização. Apesar de dar um pouquinho mais de trabalho, são as pessoas que tocam os recursos, são as pessoas que movimentam ou fomentam a tecnologia para que as empresas possam crescer e se desenvolver. Uma empresa não vive sem esses três elementos. E nós, como administradores, ou vocês, como administradores, precisam conhecer melhor como administrar seus recursos, utilizando a tecnologia, visando o bem-estar de toda a empresa e das pessoas que o compõem, seus clientes, seus profissionais, os empresários, a comunidade em que ela está inserida, né? E o próprio ambiente para quem ela trabalha, para quem ela oferece seus produtos ou serviços. Enfim, a administração está presente em tudo. Em uma empresa, ou o administrador moderno, em sua casa, em sua família, precisa administrar sua renda mensal, ele precisa administrar seus recursos dentro de sua casa, ele precisa administrar o seu tempo, coisa valiosa é o tempo. Verdade? Muitas vezes nós corremos tanto atrás de tempo e perdemos com outras coisas muito importantes. Então, numa era de tanta tecnologia, de acesso a tanta informação, onde a gente num clique consegue chegar em onde a gente quiser, às vezes podemos gastar tempo vendo tudo, fazendo tudo e no final sentir que não fizemos nada. Não há mais gestão do tempo. Então, eu volto e pergunto usando o nosso tema. E aí, a tecnologia é ou não é importante? A administração é ou não é importante nos novos tempos? É claro que é. E eu convido vocês que estão assistindo a esse vídeo a conhecerem, a se apaixonarem, se aprofundarem no universo da administração, no universo da gestão. E assim poderem, então, utilizar e otimizar melhor seus recursos. Olha, a Águia Empreendedora, consultoria empresarial e treinamento, oferece para vocês diversos treinamentos, não só na área de administração, mas em várias outras áreas que podem abrir a mente de vocês a novos horizontes, a pesquisar, conhecer melhor novas ferramentas de gestão e assim colocar vocês, sua empresa à frente
e com toda a tecnologia que hoje o mercado nos disponibiliza. Quem não quer ser criativo e competitivo nos dias de hoje, hein? Então, eu conto com vocês para que em uma outra oportunidade, não só falando de administração, mas de gestão de pessoas e de vários temas maravilhosos que temos para conversar, nós possamos nos ver e, assim, continuar trazendo informação, conhecimento e bater esse papo gostoso com vocês. Foi um prazer falar com vocês essa noite, tá certo? Um grande beijo e até mais. A águia vive! Bom, meus amigos, uma breve contextualização sobre a administração, sobre a gestão, né? Uma tempestade de ideias, uma enxurrada de ideias que vem contribuir. Eu lancei aqui vários conceitos para vocês. Eu disse administrar é fazer mais com menos, até chegar ao ponto de fazer tudo com nada. Eu disse que administrar é planejar, organizar, dirigir, controlar recursos para atingir objetivos. Vocês também deram suas contribuições. Na fala da professora Suelen também lança outras contribuições, né? E tudo isso junto é uma chuva de ideias, né? O objetivo aí seria entender o que de fato é a gestão, o que de fato é a administração, como ela pode ser melhor aplicada. Veja, por exemplo, que ela já traz a necessidade de observar aspectos mais importantes e que ela dá uma importância maior às pessoas, né? Como os recursos mais importantes para uma organização, para uma empresa. Tudo isso somado com todas essas contribuições, você encontra um conceito que ele é mais completo, que ele é mais atualizado e que ele é mais adequado para a sua empresa, para a realidade da sua empresa, o universo da gestão, o universo da administração que é desenvolvido. Algum comentário, senhores? Contribuição? Muito bem. O que é que nós vamos fazer agora? Nós vamos fazer um brainstorm na prática. Para quem pensou que a aula era só teórica, vamos à parte prática. Como assim, professor? Vamos fazer um brainstorm? Sim, vamos fazer um brainstorm. Vamos fazer assim. Vamos falar do conceito de administração ou gestão. Estamos numa disciplina de gestão aplicada. E cada um de nós vai pensar numa palavra ou numa frase curta que possa dizer o que é administração ou o que é gestão. De preferência, falar uma coisa com suas palavras, com o seu entendimento. Você diz uma palavrinha ou diz uma frase curta. Quem quiser falar um pouco mais, pode até falar um pouco mais, mas sem se estender exageradamente, certo? Esse é um brainstorm na prática. Quem quer começar? Pode dizer uma só palavra ou uma frase curta. Professor. Quem fala? Rodrigo? Rodrigo, pode falar. Tá, uma palavra para, no meu entendimento, na administração, respeito. Gostei. Rodrigo, seu nome completo, para poder pontuar. Rodrigo Rodrigues Batista. Rodrigo Rodrigues. Ótimo. Respeito. Professor? Diga. Gerenciamento poderia ser também? Pode. Quem está falando? É o José Remy. Opa, José Remy, fala em gerenciamento. Professor. Só um momento para pontuar aqui a participação do Remy. Vamos com calma, vamos devagar. Remy. Quem fala agora é o Jean. Pode falar, Jean. Uma palavra ou uma frase curta? Responsabilidade, competência. Responsabilidade, competência. Gostei. Organização, professor. Organização. Quem falou? Foi eu, sabe? Professor. Organização. Certo. Professor. Quem mais? Professor, planejamento. Tem que ter planejamento. Planejamento. Foi o Ademir? Professor, Márcio. José Ademir aqui, o Ademir aqui. Ademir falou planejamento. Um de cada vez. Professor, é o Márcio. Tem que ter. Márcio vai já falar.
Diga, Márcio. Professor, amor, viu? Amor. Olha aí, uma palavra inusitada, mas que pode ser muito bem aplicada, sim. É, porque com amor, né, a gente... Certo. Professor. Quem mais? Sotero. Fernando, fale. Humildade. Humildade, gostei. Humildade. Sotero, diga a sua palavra. Compromisso. Compromisso. Ótimo. Quem fala agora? O Roberto Luciano está acenando ali. Conhecimentos. Conhecimento. Foi o Roberto que falou? Isso. Falando no chat também. Conhecimento. Pedro aqui, professor Pedro. Pedro, fala a sua palavra. Você pode repetir aí, por gentileza? Acho que tem que ter habilidade e conhecimento. Habilidade. Como já foi falado, conhecimento, vou colocar habilidade. Quem falou foi o Pedro. Professor. Pedro de quê? Porque tem dois. Pedro, se identifica. Pedro Neto. Completo. Pedro Neto. Ótimo. Isso. Quem mais? Professor, Fale. Wanderson. acho que controle professor. sobre algo. Controle. Gostei da palavra controle. Falar em controle, vou controlar aqui a sua participação. Wanderson Flores de Oliveira. Então, o professor Eric. Professor. Quem fala? Júnior. É porque eu tive que receber trabalho e aí eu não ouvi a sua pergunta. Você poderia repetir, por gentileza? Posso. Diga uma palavra ou uma frase curta que defina a administração. Uma palavrinha só, uma frase curta. Para você administrar é o quê? Atenção, Júnior. Pode repetir? Administrar é o quê? Uma palavra só, numa frase curta. Administrar é o quê, Júnior? Acho que a sua internet não está tão boa. Determinação. Determinação. Ok. Determinação. Determinação. Ótimo. Posso dizer mais uma aqui, professor? Rapidamente. O brainstorm é rápido, Donato. Pode falar. Eficiência, acho que eficiência... Eficiência. Gostei. É assim mesmo, brainstorm. Senhores, observem a praticidade do brainstorm. Assistindo o vídeo da professora Suelen, ouvindo as minhas explicações e ouvindo aos senhores mesmos, nós chegamos à seguinte conclusão, que a administração e a gestão têm a ver com eficiência, determinação, controle, respeito, gerenciamento, responsabilidade, competência, organização, planejamento, amor, humildade, compromisso, conhecimento e habilidade. Isso é administrar, isso é gestão, isso é administração. Isso aqui que nós acabamos de fazer, senhores, é um brainstorm. Isso é uma tempestade de ideias, isso é uma chuva de ideias, uma tempestade cerebral. Essa é uma ferramenta da qualidade. E, com certeza, o conhecimento sobre administração e gestão agora está mais rico. Por quê? Tem a participação de muita gente. Por quê? É uma ferramenta democrática, uma ferramenta coletiva. Às vezes, a gente sozinho não está 100% certo. A gente está certo, mas está incompleto. O outro vem e complementa. E todas essas palavras juntas, nessas pequenas palavras ou frases curtas que os senhores acabaram de dizer, trouxeram o significado de administração e de gestão para a nossa realidade. O nome disso que a gente acabou de fazer é brainstorm, tempestade de ideias, ou chuva de ideias, tempestade cerebral, certo? Eu vou encerrar essa gravação e nós daqui a 2 minutinhos já retornamos. Só um momentinho.